Olá, no nosso devocional de hoje eu quero trazer uma reflexão sobre desapego. No yoga nós aprendemos sobre apego e aversão, e ambos são confluentes, que visam no fim um objetivo comum, a satisfação do nosso eu. Tudo que amamos em demasia, que provoca em nós o apego, provoca também o contrário a tudo que venha nos afastar desse objeto de desejo. Podemos amar e odiar uma pessoa com a mesma intensidade. E não só isso, podemos ter um apego excessivo a coisas ou pessoas que não queremos perder. Da mesma forma que temos aversão ou repulsa a tudo que nos incomoda. No fim, ambos são forças que nos governam e nos alienam. E a solução é que nós precisamos encontrar um ponto de equilíbrio entre esses dois extremos, o apego e a aversão, cultivando sempre o caminho do meio. Essa é a melhor escolha, com indiferença à nossa mente e a não satisfação ao nosso ego. Paulo vai dizer em Filipenses 4:12: sei estar abatido e sei ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Paulo nos mostra aqui em outras passagens que ele encontrou esse caminho do meio. Paulo vai afirmar que não importa as condições pelas quais ele estivesse passando, ele não tinha apego a nenhuma. Ele era senhor de si em qualquer situação e aprendera a transitar por qualquer circunstância, fosse ela qual fosse, favorável ou não. Ele nos mostra com esse versículo que ele havia alcançado o controle da sua mente, que em tudo tenta nos dominar. Em Lucas 10:4, Jesus vai dizer o seguinte: não levem nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra. Jesus está falando aqui das preocupações que seus discípulos poderiam ter com relação às necessidades futuras, às ansiedades futuras, quanto ao que haviam de comer, do que levar, quando saíssem pelas cidades pregando o evangelho. E Jesus está não só dizendo a eles: olha, não se preocupem com o que vocês vão levar. E Jesus também está aqui ensinando a eles a praticarem o desapego às coisas materiais. Mas esse versículo também me remete a pensar que muitas vezes insistimos em levar conosco, no nosso caminho, na nossa jornada, em manter junto de nós pessoas, situações que muitas vezes nos causam sofrimento, nos dão uma certa carga, mas que insistimos em carregar. Tal é o nosso apego, tal é a nossa afeição, que nos impedem de deixá-las para trás, de saber a hora certa de nos desapegarmos. Como se ao desapegarmos, ao deixarmos para trás, elas ficassem com parte de nós. Mas quando nos desapegamos, ficamos completos. E aí vemos que essas coisas, situações ou pessoas estavam, na verdade, tirando e ficando com a melhor parte de nós, nos mantendo amarrados. Nos libertamos quando desapegamos, seja do que for. Faça uma análise e pratique o desapego com aquilo ou com alguém ou com uma situação a qual não tem agregado mais nada a você, que você já percebeu que é preciso deixar para seguir seu caminho. Isso não é um pensamento egocêntrico. Na verdade, quando insistimos muitas vezes em determinadas situações, não é porque achamos que há necessidade da nossa presença, é porque temos medo de ver que não somos mais tão necessários assim, e nem somos tão amados também. Quando compreendemos que o desapego não é sinal de descaso, mas sim de sabedoria e equilíbrio emocional. Quando entendemos que nada é permanente, que tudo muda segundo o fluxo natural da vida. Isso é maturidade emocional. É uma forma de nos libertarmos das amarras do apego excessivo e vivermos uma vida mais plena e leve. Jesus vai dizer em Lucas 9:62: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Esse olhar para trás simboliza apego ao que ficou, ao que deixamos atrás de nós. Precisamos não só compreender que qualquer escolha que façamos na vida sempre implicará em perda de um lado e ganho em outro lado. Seja de escolhas mais simples que fazemos, entre ir ao cinema ou ter que ir ao shopping, entre ir para o campo ou ir à praia. Qualquer escolha que nós façamos, teremos perdas e ganhos. Isso é natural. No entanto, precisamos ter discernimento para que essas perdas não provoquem em nós frustrações a ponto de potencializar em nós a desesperança. E nem que os ganhos nos faça soberbos e escravos da nossa vontade. Eu vou ler um trechinho aqui de Thomas de Kempis, no livro A Imitação de Cristo. Ele vai dizer o seguinte: portanto, grandes progressos farás se te conservares livre de todo cuidado temporal. Muito te atrasará o apego a alguma coisa temporal. Nada te seja grande
nobre, aceito ou agradável, a não ser Deus mesmo ou o que for de Deus. Considera vã toda consolação que te vier das criaturas. A alma que ama a Deus despreza tudo que é abaixo de Deus. Só Deus eterno e imenso, que enche tudo, é o consolo da alma e a verdadeira alegria do coração. Quanta confiança terá aquele moribundo que não tem afeição a coisa alguma do mundo, mas desprender assim o coração de tudo, não compreende o espírito ainda enfermo, bem como o homem carnal não conhece a liberdade do homem interior. Se te venceres perfeitamente a ti mesmo, tudo mais sujeitarás com facilidade, pois a perfeita vitória é triunfar de si mesmo, porque aquele que se domina a tal ponto que os sentidos obedeçam à razão e a razão lhe obedeça todas as coisas, este é realmente vencedor de si mesmo e senhor do mundo. Se aspiras a galgar estas alturas, cumpre-te começar varonilmente e pôr o machado à raiz, para que arranque e cortes o secreto e desordenado apego que tens a ti mesmo e a todo bem particular e sensível. Deste vício do amor excessivo e desordenado que o homem tem a si mesmo, provém quase tudo que radicalmente se há de vencer. Vencido este e subjugado, logo haverá grande paz e tranquilidade estável. Vou finalizar com a fala de Paulo em Filipenses 3:13. Mais uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, Paulo é um ótimo exemplo da prática do desapego. Seja familiar, profissional, financeiro, Paulo largou tudo. E por isso ele fala com tanta propriedade. Eu imagino que não tenha sido nada fácil. A gente nunca para pensar nessa situação de Paulo, né? Mas imagina você, tem um emprego estável, tem uma família e amigos que te admiram, tem uma reputação e um nome a zelar. Paulo tinha tudo isso. Paulo era grande entre os seus. Mas depois que ele teve um encontro com Cristo, ele não olhou mais para trás. Por isso ele fala isso nesse versículo. Imagina as pessoas com Paulo, né? Tá maluco? Vai largar um emprego desse? Você vai largar sua família? Vai deixar todo mundo para trás? Mas ele deixou. No fim é o que a gente sempre ouve quando a gente tenta fazer alguma coisa que envolve abrir mão de outras, principalmente familiar, profissional. A gente é criado numa cultura do ter, do possuir. A gente é culturalmente criado ao apego material, principalmente. Quando eu falo aqui sobre desapego, eu não estou falando em romper relações. Infelizmente, em alguns casos, há necessidade da gente romper mesmo relações com algumas pessoas, seja familiar, seja amigo, seja no âmbito profissional, é necessário. Mas eu estou falando de romper com todos aqueles apegos desnecessários que, por vezes, só estão dentro de você mesmo. Muitas vezes, o apego a determinadas pessoas só existe dentro de você, para outra não. O apego a determinadas situações só existe porque você ainda insiste em permanecer nelas. O apego a objetos velhos, roupas velhas, objetos antigos que não servem mais, só existe porque você tem pena de jogar fora. Mas como Jesus disse, não se coloca vinho novo em odres velhos, eles vão se romper. Não é possível que algo novo entre na sua vida sem que você desapegue dessas coisas velhas, sem que você desapegue de coisas, situações, pessoas que não fazem mais parte do seu caminho, que não fazem mais parte do processo da sua jornada, da sua evolução como ser humano, como pessoa. Para que possamos evoluir espiritualmente, é preciso praticarmos o desapego ao que é material, ao que é tangível. É preciso desapegar dos outros e de nós mesmos. Só assim seremos realmente livres. Fica com Deus.